Opa, então, nesse vídeo, questão número 43 da prova do CFO PMBA de 2023. E nesse vídeo, questão sobre a história do Brasil, né, o regime militar aqui no Brasil. Diz o seguinte: analise as proposições a seguir acerca do regime militar no Brasil, que foi entre 1964 a 1985. Primeira, existiu uma relação estreita entre a instauração da ditadura militar brasileira e o processo de militarização na América do Sul, configurando um momento de fechamento político em países como Uruguai, Argentina e Chile. Essa questão aqui, ela foge um pouco do Brasil, mas a gente tem que saber porque é bom estudar o período histórico em que aconteceu o regime militar, tá? Não ficar só no Brasil. Aqui, nesses três países aqui, Uruguai, Argentina e Chile, também estavam vivendo regimes militares. No Uruguai e no Chile foi em 1973 e na Argentina foi em 1976 que começou, beleza? Todos eles estavam unidos com os Estados Unidos para lutar contra o comunismo. Beleza? Então esses daí eram os motivos da ditadura militar. 2. Há evidências de apoio da... deixa eu ler com calma aqui, né? Há evidências de apoio da simpatia, da aprovação e da atuação indireta e ostensiva do governo dos Estados Unidos da América na preparação e organização do golpe de Estado que depois o governo de João Goulart em 64. Perfeito, tá? Correto isso aqui. Os Estados Unidos, se eu não me engano, tinha uma operação chamada Irmão Sam, né? O Brother Sam. Sam significa South America. Opa. Então o nome da operação seria Irmãos da América do Sul. Se eu não me engano, tem até um episódio de Pica-Pau, né, que ele pede ajuda e ele fala: Tio Sam, socorro! Pois é, então tem coisas a ver aí quando chega lá um monte de navio, pronto, perfeito, tá? Os Estados Unidos, caso houvesse uma investida contra, né, uma retaliação do golpe, se João Goulart tentasse lutar contra o golpe, a CIA iria enviar Força Aérea, a CIA dos Estados Unidos, né, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a Força Aérea e a Força Naval, tá, a Marinha dos Estados Unidos para o Brasil. Então você já percebe que tem, tipo, os Estados Unidos iria interferir aqui, tá? Então, há evidências de apoio, sim, de simpatia, sim, aprovação, sim, e atuação indireta e ostensiva dos Estados Unidos, beleza? Então aqui tá mais que correto. 3. Com o governo do general Emílio Garrastazu Médici, iniciou-se processo de abertura política lenta, gradual e segura com o fim da vigência do AI-5 no Brasil? Não, tá? Médici foi um dos governos mais duros que teve na ditadura. Mais duros no sentido de mais ditatorial, né? Se existe realmente a frase mais ditador do que os outros, foi no Médici, tá? Um período que foi mais repressivo. Quem realmente começou a abertura política foi o general Ernesto Geisel, beleza? No governo Geisel. É bom que a gente saiba algumas características dos governos, tá? Como eu falo que os meus vídeos aqui é pra gente aprender alguma coisa, então bora lá, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar na tela branca. Primeiro governo que teve, eu vou botar aqui em cima, escrito aqui, governos, tá? Governos na ditadura, ou se você quiser chamar de regime, tanto faz. Beleza? Ditadura militar aqui. Não é pra criar intriga nem nada do tipo, é só pra gente
se basear no período, tivemos o Castelo Branco, que foi o primeiro governo na ditadura, tá? Castelo Branco, ele foi o que criou os atos institucionais, tá? E os atos complementares, que foram os meios mais rápidos de instaurar o poder para os militares, beleza? De conseguir ter todo o poder nas suas mãos. O segundo governo foi Costa e Silva. Costa e Silva. Até aqui ainda se estava com aquele pensamento de que os governos, eles estavam querendo apenas acabar com o comunismo. Só que aí depois desse governo aqui, que realmente começa a ter umas coisas mais difíceis. Lembrando que Costa e Silva é uma pessoa só, tá? O nome dele era Costa e Silva. O terceiro governo a gente pode chamar que foi o governo da Junta Militar. Esse daqui não teve muita coisa, tá? Ele só foi um governo de transição. Que Costa e Silva, ele ficou doente, tá? E aí 3 militares eles assumiram no momento, que foi Aurélio Tavares, Augusto Rademacher e Márcio Melo. Enfim, no geral, lembra que foi a junta militar que governou aí nesse período. Bom, aí depois da junta militar teve o de Médici, governo Médici. Esse governo aí foi o que eu falei, que foi o mais pesado, tá? Perseguição política, censuras, tortura, enfim, um monte de coisa aí. Só que, por outro lado, foi o auge do milagre econômico. Então a economia estava no seu maior, no seu ápice, tá? A economia brasileira estava muito boa, mas por outro lado a repressão aos opositores estava muito alta também. E aí vem o governo de Geisel, que é logo depois do de Médici, que aí inicia o processo de abertura política. A abertura política seria a permissão de partidos de oposições, só que de forma bem lenta, tá? Gradual e segura, como a gente falou lá na questão. Esse governo de Geisel, ele meio que permite... Tinham 2 partidos naquela época, né? A Arena, que eu não vou lembrar os termos, né? Mas era Aliança... alguma coisa, enfim. Era uma aliança, tá? Era o nome de um partido. E o outro era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, esses 2 partidos aqui eram os únicos que eram possíveis de existir. Se você quiser saber o motivo aí, dá uma lida aí, eu não vou explicar nesse vídeo, vou explicar de forma rápida. Era a quantidade de políticos que deviam ter em cada partido, para o partido valer, para o partido funcionar, era uma quantidade que só permitia a abertura de 2 partidos. Digamos, tipo, se existia 60 políticos, então para existir um partido tinha que ter 30 políticos num partido, para que o partido fosse válido. Então se tinha 60, só era possível abrir 2 partidos, beleza? Só que mesmo assim, tanto o MDB quanto o Arena nem tanto, porque o Arena era o governo, né? Era os ditadores. Mas o MDB, eles eram a oposição controlada, tá? Depois do de Geisel, a gente tem o de João Figueiredo, que aí sim é o último. Vou botar João F aqui porque não dá mais tela. Então, no geral, tiveram 6 governos, tá? Castelo Branco, Costa e Silva, Junta Militar, Médici, Geisel e João Figueiredo, beleza? A abertura política só começou em Geisel, o fim da ditadura foi em João Figueiredo e Médici foi o mais duro, mais severo aí. Castelo Branco foi o que iniciou os meios, né? Criou os mecanismos para que a ditadura funcionasse. E Costa e Silva, ele foi o que criou a AI-5, que foi o Ato Institucional 5, que foi um dos mais importantes nessa ditadura,
para controlar o poder do governo, beleza? Então tá um breve resumo aí. Eu espero que esse resumo aí tenha valido pelo menos o seu like nesse vídeo, tá? E o seu comentário, talvez, agradecendo, beleza? Então agora você já sabe, eu expliquei total aqui o porquê que não foi Médici que abriu, que começou o processo de abertura política. Então a 3 é falsa, enquanto que a 1 e 2 estavam corretas, né? 4. Antônio Delfim Neto, ministro da Fazenda dos presidentes Costa e Silva e Médici, orquestrou o chamado milagre econômico, que consistiu na consolidação do modelo econômico baseado no crescimento da indústria de bens de consumos duráveis. Exato, tá? Eu não falei isso na instante, né? Mas é porque essa parte aqui não era dos presidentes, e sim do ministro da Fazenda. Esse Antônio Delfim Neto foi o responsável pelo milagre econômico, que foi o período de mais da economia melhor no Brasil no meio da ditadura militar, beleza? E aí foi com o crescimento da indústria de bens de consumos duráveis que a gente conseguiu ter esse crescimento. E o 5, o governo militar tentou legitimar o regime ditatorial com um bipartidarismo artificial e manter o Congresso Nacional funcionando sob o seu comando verdadeiro também. Bipartidarismo, que foi isso que eu falei? Só 2 partidos, né? O Arena e o MDB. E era um bipartidarismo artificial. Por quê? O Arena, beleza, era um partido que só tinha gente que apoiava a ditadura. Já o MDB era uma oposição, mas era uma oposição controlada. Ou seja, só podia entrar naquele partido, né? Só podia ser da oposição quem o governo permitisse, quem a ditadura permitisse. Então era um bipartidarismo artificial, tá? E aí eles, a todo momento, com os atos institucionais, eles mantêm o Congresso Nacional funcionando, porém sob o seu comando, tá? Então foram isso daí. Então tudo tá correto, exceto a 3. A alternativa correta é letra D. 1, 2, 4 e 5. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido algumas coisas com ele, tá? Se você gostou realmente, se inscreve aí no canal, tá? Eu tô postando mais de 10 vídeos todo dia, respondendo questões e explicando dessa mesma forma que eu te expliquei aqui nesse vídeo. Se você gostou dessa explicação, é porque você vai gostar das outras explicações dos outros vídeos. Então se inscreve aí no canal, beleza? E acompanha também para você chegar muito bem na sua prova do concurso, beleza? É isso e até o próximo vídeo.